Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre a Bíblia, né? Sobre um versículo bíblico que eu tenho como referência na minha vida e gostaria também que você que não tem ainda como referência, prestar atenção no que diz esse versículo e tomar a decisão, né? Tomar a decisão de seguir o que a Bíblia recomenda para que a gente possa ter uma vida melhor, mais saudável e, e garantir ali, né, o reino de Deus. Amém? É o 2 Crônicas, eu vou ler aqui do meu lado. 2 Crônicas 7,14 é um versículo muito conhecido mesmo. Mas às vezes a gente lê um versículo e não toma, né? Não medita nele. Então eu gostaria que você meditasse nesse versículo que é muito importante para todos nós, né? Que diz assim, ó: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter aos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos lá, por etapa, né? Se o povo que chama pelo meu nome, eu tenho que chamar pelo nome de Deus, eu clamo pelo nome de Deus, eu reconheço Deus como uma referência para mim de vida, né? Como meu salvador, como, né, o meu guardador, como a minha proteção maior espiritual. Amém? Se chama pelo meu nome, né? Se humilhar, né? Então, quando diz assim, se humilhar, é se reconhecer, não é? Quando diz se humilhar, é você reconhecer que realmente Deus é Deus, não há outro, não é? E não há outro. Deus é Deus. Amém? Então eu preciso me humilhar, eu tenho que chegar a Deus, né? Como uma pessoa, não com o nariz, né, o queixo levantado, o nariz para cima, mas sim de cabeça baixa, não é? Reconhecendo, Senhor, eu reconheço que sem ti nada sou, nada posso, nada consigo, não é? Então é assim que a gente tem que fazer, né? A gente reconhecer que é Deus que é o nosso tudo, o nosso, né? O nosso tudo já está dizendo, né? Então, aí eu digo assim, se humilhar e orar, né? Eu preciso orar, eu preciso ter uma comunhão com Deus, ter esse bate-papo, né? Ter essa relação íntima com Deus, né? Orar, né? Sempre orar, estar ali conversando com Deus, porque Deus conversa com todos nós. Só que a gente não confia, a gente não sabe, a gente não tem, né? Mas quando a gente aprende a ouvir a voz de Deus, quando a gente realmente consegue dar ouvido à voz de Deus, a gente passa a entender e tudo fica mais fácil, né? A gente assim, como é que você fala com Deus, não é? Como é que você fala com Deus? Deus fala com todos nós. Nós ouvimos a voz de Deus. A gente tem que entender quando a gente ouve a voz de Deus. Quando é que você sente que é a voz de Deus? Quando as palavras são suaves, são leves, não é? Ou quando as palavras são para repreender o que a gente está fazendo de errado, não é? Mas as palavras de Deus, ela vem, mesmo quando é para repreensão, mas elas vêm suave, elas não vêm te amedrontando, te fazendo medo, te deixando abalado, não. Você sentindo mal, não. Você vai se sentir bem, você vai entender, porque Deus repreende de uma forma diferente, né? Deus repreende de uma forma que você sabe que é Deus que está falando com você. Você diz, ih, rapaz, eu estava errado nisso, agora eu entendi porque eu não posso fazer essa tal coisa, né? E Deus vai falando com você e você vai recebendo de bom grado, de bom gosto. Quando é Deus falando, mas quando não é Deus falando, você vai ficar confuso, vai ficar perturbado, vai ficar mal, vai ter desconforto, tá bom? Emocional, né? Espiritual. Então aí você vai entender que realmente a palavra não vem de Deus. É muito fácil você fazer essa divisão, essas referências, certo? Então orar e diz assim, ó, buscar a minha face. Só busca a face dele, né? Só busca a face de Deus
que realmente quer conciliar, que tem temor, né? Que tem vontade de realmente reconciliar com Deus. Esse busca face. E quando a gente busca face, a gente não vai buscar face olhando, né, para cima, né, olhando o que é, como foi, né? Diga aí, cara lá de cima, como a gente já viu algumas pessoas falando assim, não é dessa maneira, né? Não é, Deus não é o cara lá de cima, Deus é Deus. Deus é uma referência maior para a nossa vida, certo? Então ele diz assim, ó, buscar a minha face, a gente vai buscar a face dele com tranquilidade, com paz, com humildade, com reconhecimento que a gente está errado, que a gente precisa de Deus, certo? E diz assim, e se converter, né? E se converter dos seus maus caminhos. O que é que o mau caminho? Aquelas coisas que eu estou fazendo que eu reconheço que não é de agrado de Deus, não é de bom agrado de Deus, não é de agrado. Então eu dizer assim, eu preciso, não é, sair dessas coisas que não te agradam. Não está dando força, pede a Deus, repreende o mal que está te atingindo, que está te assolando, né? Senhor, eu não tenho força, mas tu pode, né? É aí que Deus faz a grande diferença na vida da gente, né? Eu pregando em uma casa de apoio, dando aula lá, como eu dou todos os finais de semana, e uma das alunas lá, né, chegou e falou para mim, né? Disse, pastor, eu estava no meu ponto de prostituição, me drogando, esperando um cliente, e eu estava muito doida. E lá eu senti no coração, e eu disse assim, Senhor, o que, é que eu estou fazendo aqui? Né? Ela reconheceu que estava, né, em maus caminhos, ela foi humilde, falou com Deus e pediu a Deus para tirar ela de lá. E Deus tirou, realmente levou ela para casa de apoio para se tratar, né? Então, é por aí que a gente tem que entender que nós temos que reconhecer os nossos maus caminhos e outras coisas mais, né? Quando a gente está falando muito da vida alheia, né? Falando muito da vida, a gente não está se policiando, depois a gente, Senhor, peraí, eu não posso estar falando mal de ninguém, não. Pede ao Senhor, né? E quando eu estou, né, na prostituição, quando eu estou na bebedeira, né, fumando, né, nas farras, nas algazarras da vida aí que se faz, né? Então, assim, eu tenho que ter esse reconhecimento, né? Pedir a Deus para sair dos meus caminhos. E Deus vai ouvir tua oração, tua prece, teu pedido de clamor, certo? Aí ele diz assim depois, ó, aí eu ouvirei de céus, mas para que ele ouça nossas orações, né? Ele diz, Deus fala assim, ó, Deus não ouve orações dos pecadores, mas sim dos corações arrependidos, né? Então, muita gente está no pecado e acha, não, Deus está me ouvindo minhas orações, e muito confiante, muito prepotente, né? Mas Deus não ouve a oração dos pecadores, não, viu? Deus só ouve a oração dos pecadores que entram em arrependimento, reconhece, né? Vem aqui, ó, e sai dos seus maus caminhos para poder realmente Deus ouvir a sua oração, certo? E diz assim, ó, eu sararei os seus pecados, né? Eu sararei os seus pecados. Então Deus, ele vai sarar os pecados da gente. A gente vai se libertar. Eu bebi por muitos anos, todos os dias eu bebia. E Deus me tirou, antes de eu ser crente, né? Deus me tirou da bebedeira. E hoje eu não tenho a mínima vontade de beber e não vejo com bons olhos aquelas latinhas de bebidas, né? Lá na geladeira do supermercado. Não tenho mais nenhuma, né? Ele me libertou, me curou dessa maldição que é a bebida, né? Que bem soubesse, não bebia nem dentro de casa e nem lá fora. Muita gente leva bebida para dentro de casa, não sabe o mal que está fazendo espiritualmente para o seu lar, certo? É uma recomendação que eu faço como pastor, como orientador, lá nas casas de apoio das pessoas que bebem, né? Que se drogam, né? Às vezes as pessoas têm, a turma na casa, todo mundo bebe, mas só um se droga e dá um trabalho danado na casa. Então o que acontece? O pessoal não quer mais que aquela pessoa se drogue, leva para casa depois, faz de tudo para tirar, mas quando ele volta para casa está lá a bebedeira. Tem demônios ali que vai dar incentivo para que a pessoa bebe, para que a pessoa também use drogas, tá? Que lá eu chamo de bolotas. Qualquer droga para a gente lá é bolotas. Né? Bebidas ou cigarros ou outras coisas mais, a gente chama tudo de bolotas, tá bom?
E diz mais assim: se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Né? Se a gente fizer todas seguir esse caminhozinho aí, né? Então, eu perdoarei seus pecados e sararei a sua terra, tá bom? E diz assim, ó, e sararei a sua terra. Quando ele diz assim, ó, sararei a sua terra, ele está dizendo assim, ó, eu vou sarar a sua família. A sua família está desajustada, eu vou sarar ela. Eu vou sarar a sua vida profissional. Eu vou sarar a sua saúde. Eu vou sarar a sua comunhão com as pessoas. Eu vou sarar tudo de bom que Deus nos oferece. Mas para isso, a gente tem que seguir essa cartilhazinha aí. E essa segunda Crônica 7,14 é uma referência muito boa e dá muitas instruções num versículo só, né? E a gente tem uma vida melhor, mais tranquila, mais saudável. Eu agradeço por você ter assistido até o fim. Peço que compartilhe esse vídeo. É muito importante para a gente que compartilhe esse vídeo, certo? Muito importante para outras pessoas. Eu fico muito feliz quando as pessoas dizem assim, olha, esse vídeo aí eu me encontrei com ele, né? Realmente foi muito bom. Eu não sabia disso, eu abri os meus olhos. É tão bom quando a gente vê essas mensagens, esses reconhecimentos, não é? Compartilhe esse vídeo, né? Compartilha, não esquece de compartilhar o máximo possível com seus amigos e siga essa cartilhazinha aí, tá? Em nome de Jesus, e Deus te abençoe grandiosamente esse dia, em nome de Jesus. Amém? Até a próxima.